Boa noite. Um abraço digital especial também para aqueles que nos acompanham pela internet. Pelo menos eu sei que há pessoas, amigas em Portugal acompanhando neste momento, alguns amigos também nos Estados Unidos e possivelmente em outros lugares. E essa é uma das bênçãos, das tecnologias modernas, o fato de podermos alcançar rapidamente pessoas em lugares tão distantes, Então, sintamos-nos todos abraçados, pelo nosso Deus, e que as bênçãos que nós estamos recebendo aqui neste local, fisicamente, sejam extensivas também aos nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando longe daqui. Como foi dito aqui, nós teremos uma série de alguns temas que eu creio são muito atuais. Como disse o pastor aqui, estamos vivendo um momento muito interessante e também preocupante na história deste mundo e que envolve, claro, a nossa igreja, porque ela está no mundo e acaba sendo também influenciada por algumas ideias, ideologias que permeiam aí a nossa sociedade, o nosso planeta, não só no mundo acadêmico, mas também por meio da mídia. Isso se dissemina de forma bastante capilarizada, alcançando muitas pessoas. E eu pensei nesta noite em começar essa série, cujo título geral é O Campo de Batalha à Mente. O grande conflito se processa dentro de nós também, não só no universo, fora, mas aqui dentro, no mundo das ideias. Começar a falar sobre a questão do criacionismo numa perspectiva escatológica. Eu já falei aqui, aliás, faz um ano exatamente, o Guilherme me lembrou, um ano exatamente em que nós começamos a série do ano passado, nesses domingos especiais. O tempo passou rápido, eu confesso que eu nem percebi que realmente haviam se passado 365 dias já daquela outra série. Os tempos finais serão rápidos, parece que é assim mesmo, O tempo tem realmente voado. Só para recordar-lhes, porque eu já disse isso na outra vez, eu não sou criacionista de berço, não nasci nesse contexto, Na verdade, eu mudei minha cosmovisão no ensino médio, lá na minha cidade natal, em Criciúma, Santa Catarina, quando conheci eu costumo brincar e dizer assim, que era um espécime raro, um criacionista adventista do sétimo dia. Eu cursava Química e ele era meu colega de classe. E aí nasceu uma amizade, começamos a debater, muitas vezes debatemos. Foram 2 anos e meio de debates, de estudos bíblicos. Eu fui bastante teimoso e ele foi muito persistente. E eu sempre digo, olha, não desista das pessoas, porque se o Vanderlei, meu pai na fé, não tivesse sido bem persistente e tivesse orado muito por mim, talvez eu não estivesse aqui hoje, E eu não sei quantos de nós têm paciência, talvez, para acompanhar alguém, discipular alguém por 2 anos e meio, Louvado seja Deus pela persistência dele, e eu digo e repito que serei eternamente grato pela persistência dele, pelo amor que ele manifestou e pelo desejo de partilhar a mensagem da palavra de Deus comigo. Então, aí na tela está o primeiro livro que eu escrevi com 15 anos, eu tinha 15 anos de idade, e datilografei esse livro, lembra desse verbo? Datilografar? Os que lembram estão atestando o seu prazo de validade como o meu, Datilografar, é um verbo que nem se usa mais. Então eu passei minhas férias de verão datilografando esse livro. Eu digo que, graças a Deus, nunca foi publicado, porque é muito ruim e também não expressa mais a minha forma de pensar, mas é um documento que eu guardo ali, as 7 chaves, o original, para provar para quem duvidar que eu realmente advogava, defendia entusiasticamente o evolucionismo. O pano de fundo dessa história é evolucionista. E aqui uma foto que eu guardo com muito carinho, está lá na tela, deixa eu dar um zoom aqui, esse loiro, então é o meu pai na fé, o Vanderlei Hicken, e foi a pessoa que Deus usou para me mostrar que havia outro caminho, havia outra forma de entender as origens, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Até lá eu confesso que eu não tinha respostas satisfatórias para essas perguntas, mas quando eu conheci esse modelo criacionista, eu fiquei muito feliz. Feliz e desapontado. Eu acho que eu falei isso no ano passado para vocês. Feliz porque, pela primeira vez, eu me vi em boa companhia, no sentido de que eu descobri que Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal e outros grandes nomes da ciência, na verdade, os pioneiros da ciência, eram também criacionistas. Eles, na verdade, derivaram suas pesquisas científicas desses estudos da palavra de Deus, ao encontrar ali um Deus de lógica, um Deus que cria leis que podem ser estudadas, E eu, então, fiquei feliz de saber que estava em boa companhia agora,
Mas fiquei desapontado também porque eu sempre estudei em escolas públicas, até a universidade eu fiz numa federal, eu só fui estudar numa escola particular quando eu fiz o mestrado em teologia. Aí eu realizei meu sonho, no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Mas desde a minha infância até o ensino, até a faculdade, sempre escolas públicas. Eu confesso a vocês que ali eu fui devidamente doutrinado. E levou tempo para me desdoutrinar de coisas como evolucionismo, marxismo e coisas tais, né? Eu vou detalhar isso ao longo dessa série. Como é que foi o processo da minha desintoxicação ideológica. E eu fiquei frustrado, então, porque eu percebi que haviam me privado de conhecer um outro modelo, uma outra cosmovisão. E eu queria ter tido a chance de escolher qual delas eu consideraria mais razoável, mais plausível, mas me privaram disso. E que bom que na Escola Adventista, estamos aqui no IASP, né? No UNASP, Campus e Hortolândia, que bom que nas escolas adventistas isso não é assim, né? Aqui a gente estuda, pelo menos eu quando dei aula na Escola Adventista em Florianópolis, eu fazia assim, eu lecionei História, e eu procurava mostrar aos alunos as duas vertentes principais que tentam explicar as origens. Me posicionava, obviamente, tenho direito, mas eu dizia, a escolha é de vocês, pesem as evidências, ou façam como dizia Sócrates, sigam as evidências, levem aonde levar. Se te levarem para longe de Deus, fazer o quê? Mas se te levarem para Deus, seja humilde o suficiente e honestamente intelectual o suficiente para aceitar o Criador, né? Eu fiz isso. Eu só posso recomendar que os que estão nos ouvindo agora, assistindo, façam o mesmo. Analise as evidências, pese as evidências. Só não fique de braços cruzados, porque daí é comodismo, né? E no mundo de ideias, nós temos que conhecer as ideias para poder escolher, poder navegar nesse mar de ideias, ideologias e tudo mais. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Eu sei que nós estudamos esse texto há uma semana, né, na lição da Escola Sabatina. Eu estou muito feliz de ver a igreja despertando de novo para o estudo das profecias. Na verdade, semana que vem, domingo que vem, você que está nos assistindo e vocês aqui não podem perder, porque eu quero me deter em Apocalipse capítulo 11. A minha atenção tem sido chamada para esse capítulo, e eu passei algumas semanas estudando esse tema e tenho apresentado em alguns lugares. Aliás, hoje de manhã estive em São Paulo, no encontro de líderes de jovens, e trabalhei com esse tema mesmo. O que Apocalipse 11 tem a ver com os nossos dias, com as ideologias que estão aí reinando na sociedade? Então, domingo que vem, esse vai ser o tema. E como eu disse, que bom que estamos, como igreja, voltando os olhos para um local de onde nunca devíamos ter tirado. As profecias do Apocalipse, Daniel, né? Temos que, de novo, estudar esses temas, reestudá-los. E esses versos aí, eu volto agora quase 30 anos no passado, quando eu conheci o Adventismo e o Criacionismo, foram os que mais me impressionaram. Juntamente com Daniel capítulo 2, me deixou assim embasbacado. Um capítulo da Bíblia tem toda a história da humanidade, eu fiquei impressionado. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto também foi muito precioso para mim. No ano passado eu trabalhei esse tema aqui com vocês. Mas as 3 mensagens angélicas, a começar pela primeira, para mim foram muito importantes. Porque aqui é dito que João viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho imutável, ou seja, eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei, respeitai, obedecei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Que Deus? João identifica aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto, para mim, lembre-se, eu era um evolucionista, adepto da teologia da libertação. Eu sequer sabia que Jesus voltaria em glória e majestade. Nunca tinha me dito isso. Ler um texto como esse, que diz que eu não era fruto do acaso, que eu havia sido planejado por um Deus criador, um Deus de amor, que eu não estava aqui por acidente, isso foi muito precioso para mim. Talvez você que tenha nascido no contexto cristão, não seja grande novidade, né? Mas para quem, embora também tenha nascido no contexto cristão, mas nunca tinha se aprofundado nessas questões das origens ou do criacionismo, isso aqui foi muito importante. Eu estava entendendo, então, que o Deus que tem que ser adorado é
é o Criador do universo. E essa frase que João usa aqui, ele faz um copy-paste, né, um colar, copiar e colar, lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? É uma alusão ao 4º mandamento, isso é muito interessante e muito importante. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, escreveu o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. A eles foi confiada uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Nós temos muitas frentes de atuação como igreja, e que são válidas, são importantes, né? Doação de sangue, desbravadores e etc. Mas não podemos esquecer que elas são frentes de apoio àquilo que é a nossa essência, o que deve realmente ocupar a maior parte do nosso tempo e dos nossos esforços, que é a proclamação das 3 mensagens angélicas. Se nós esquecermos disso, viramos uma igreja a mais. E não precisamos de mais igrejas no mundo, né? Já há boas igrejas por aí. Deus não criou esse movimento para que fosse apenas uma igreja a mais. É um movimento, não é uma igreja só, é um movimento. E ele tem uma missão muito clara, uma missão restauracionista neste planeta, que envolve também a restauração da verdade do criacionismo, né? Outro texto é o Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Vários me escreveram, diz Ellen White, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Eu gosto de pensar assim, se a gente pegar essas 3 mensagens e esmagarmos para obter um suco, o suco que sai desse esmagamento é a justificação pela fé. Mas se eu espremer um pouquinho mais, para obter a essência dessa mensagem, aí eu creio que chegamos ao âmago do conflito. A ideia de independência versus dependência. Porque se você pensar bem, justificação pela fé é total dependência de Deus. Dependência de Deus para a salvação, dependência de Deus para a obediência, dependência de Deus para tudo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Eu reconheço então a minha dependência do Criador. Mas o que Lúcifer quer que façamos? Que nós vivamos de forma independente. E ele tem várias formas de disseminar essa mentira. Veremos isso ao longo dessa série, porque o campo de batalha é a mente. Uma delas, ele já começa lá na origem, né? Bem no comecinho da história deste mundo, introduzindo a mentira para Eva, de que ela podia pecar à vontade, porque certamente não morreria. E além disso, teria os olhos abertos e seria como Deus. Se isso não é ideia de independência, eu não sei o que é mais, né? Olha, você não só não vai morrer, você pode se desconectar da fonte de vida que é Deus, que é imortal, como também você pode ser como Deus. E se você pensar bem, quase todas as ideologias que há no mundo, elas têm alguma coisa dessa mentira original. O ser humano dono do seu nariz, o ser humano assumindo as rédeas da sua vida, o ser humano podendo evoluir espiritual, biológica ou socialmente. Todas essas ideologias pregam a independência, mas isso é um perigo. Na verdade, quem quer que nós sejamos independentes para depois nos lançar no pó para sempre é o diabo. Deus, às vezes, permite que a gente coma pó de vez em quando, para nos manter no caminho certo. Alguns sofrimentos, algumas tribulações servem para nos colocar na rota certa. Para quê? Para um dia nos exaltar eternamente. O diabo inverte essa equação, nos exalta, nos glorifica como deuses, mas para quê? Para que um dia possamos ir para o pó para sempre. É diferente. Eu prefiro agora, se preciso for, ser humilhado, sofrer para estar com Deus e um dia viver para sempre com Ele, do que o contrário. Não nos compete assim, almejar essa glória mundana que nos afasta de Deus e que traz um fruto com gosto amargo no final, que é o fruto da independência. Né? Pode soltar para mim, clica no meio da tela, por favor, vai executar o vídeo. Eu acho que eu mostrei na outra vez, não sei, não me lembro agora, faz um ano já,
Mas, de qualquer forma, é a cena introdutória do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme de ficção científica, né? Antigo já. Mas que começa com uma cena dessa, da suposta pré-história humana. E ela mostra um momento em que um hominídeo descobre uma ferramenta, alguma coisa como um martelo, que na verdade é um pedaço de osso. E aí toda a tecnologia do futuro, ela está baseada nessa descoberta da ferramenta. O macacão ali joga para o alto aquele osso, e aí há um corte na cena e aparece uma estação orbital. Toda essa tecnologia vem das cavernas. Na verdade, tudo... Eu pensava, por exemplo, que quando eu pensei em cursar biologia ou jornalismo, acabei decidindo pelo jornalismo. E imaginei que quando eu estivesse lá na faculdade de jornalismo, não teria tantos problemas com evolucionismo quanto outras áreas, né? Mas interessante, a primeira aula da matéria de teoria da comunicação, o professor disse assim, olha, a linguagem humana, ela começou lá nas cavernas, quando os hominídeos apenas grunhiam, uga, uga, ou coisa assim. E eu pensei, não tem jeito, contaminou todas as áreas, das ciências médicas, biológicas, até as humanas. Tudo está contaminado com gotas ou com um balde, às vezes, de evolucionismo, de marxismo cultural, isso é tema para as próximas semanas, cujo cerne, repito, é a ideia de independência de Deus, né? A mídia fez um papel muito importante ao longo desses anos no sentido de popularizar essa mentira original. Só que, quando a gente deixa as meras ideologias, quando a gente deixa a mídia de lado e vamos para a ciência dura, para pesquisas científicas reais, o que descobrimos? Uma outra história. E essa, é bom você anotar, porque esse é um argumento muito importante. Isso aqui é uma publicação científica respeitada, Biophysics and Molecular Biology, é uma revista internacional desta área. E nessa edição, que é recente, se não me engano é agosto do ano passado, 2018, os autores trabalham com a ideia de qual foi a causa da chamada explosão cambriana, da origem da vida, em outras palavras. Ela é terrestre ou cósmica? É muito interessante. Eles estão ressuscitando praticamente uma teoria chamada de panspermia cósmica. Já vou explicar para vocês. Antes, porém, tem um parágrafo que eu quero ler para vocês dessa publicação, que para mim é uma pérola e uma tremenda honestidade intelectual. Olha só. Dizem os autores, entre os quais Dennis Noble, que é um cientista respeitado, os três são respeitados em sua área, né, de atuação. Repito, uma revista científica com revisão por pares, né, uma publicação importante. Eles dizem: todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora fracassaram, levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo. Que local é esse? O espaço sideral. Bom, para mim isso aí na verdade é uma tentativa de jogar a batata quente para fora da Terra. Qual batata quente? Não sabemos como a vida surgiu aqui. E mesmo que pudesse surgir, não haveria tempo suficiente para a macroevolução de uma célula primordial até árvores, baleias e seres humanos com toda a sua complexidade. Não dá tempo. Os matemáticos sabem disso. E aí o que eles dizem? Bom, se aqui é impossível, se todos os cenários propostos, desde Urey Miller, com aquela experiência clássica, falha, fake, que hoje já se sabe que realmente não dá em nada, todos esses experimentos tentando simular a origem da vida, tentando explicar a origem abiótica da vida, deram em nada. Eles estão dizendo isso. Tá, mas qual é a proposta então? A proposta é a seguinte: a vida não surgiu na Terra, ela surgiu lá fora, no espaço, em algum tempo e local desconhecidos. Isso é conveniente, porque se você perguntar, mas como é que foi lá? Como que surgiu lá? Não sei, eu não estava lá, não tem nem como investigar. Muito bom. Agora você tornou a coisa como é que é? Não mais perscrutável, não mais investigável, se eu posso dizer assim, né? Jogou fora o problema. Mas como é que foi então? É assim, surge uma bactéria em algum lugar, digamos assim, eu vou simplificar ao máximo aqui, né? Mas é mais ou menos isso. Ela embarca num asteroide.
e começa a viajar pelo espaço. E ela sobrevive ao frio absoluto do espaço, né? Ela sobrevive às radiações cósmicas que são letais, causam câncer. Astronautas têm que usar todo um aparato, né? Na nave, na roupa, para poder lidar com isso, sobreviver a isso. Mas ela fica na boa lá, a bactéria vem pelo espaço, frio, vácuo, radiação. Em algum momento ela se depara com um planeta amigável. Opa, aqui tem atmosfera, aqui tem água no estado líquido, a distância ideal do Sol, legal, acho que é por aqui mesmo que eu vou ficar. E aí, aquele pedaço de rocha começa a entrar na atmosfera. E quando isso acontece, o que há? O que acontece? Queima. São as estrelas cadentes, né? Começa a queimar. Temperaturas altíssimas. Milhares de graus, talvez. Centenas de graus. E ela começa a entrar na atmosfera, queimando com atrito, queimando. Ela sobreviveu a todo esse calor. Frio, agora o calor, né? Da entrada. E se a rocha é grande o bastante, ou, sei lá, denso o bastante, ela consegue chegar, às vezes, à superfície. E quando chega, o que acontece? Explode, né? O impacto é muito forte. E muitas vezes vaporiza tudo que tem ali, né? Sobra só, talvez, material vitrificado, alguma coisa. Ela sobreviveu ao impacto também. Eu pergunto, que bactéria era essa? Só pode ser essa. Uma bactéria de Krypton. E aí, nós todos somos descendentes de Krypton e nem sabíamos, né? Somos descendentes de superbactérias. Não as que estão assustando a medicina, os médicos atualmente, mas as superbactérias de outros planetas. Você achou engraçado isso, né? Mas, na verdade, é basicamente essa a teoria da panspermia cósmica. A vida veio de fora. E assim, eles estão isentos de explicar como foi, porque não tem como saber. Cômodo, né? E uma admissão honesta, nessa publicação, de que aqui na Terra não dá. De que os cenários propostos não resolveram o problema. Mas por que, a despeito de tudo isso, essa ideia, essa hipótese, que eu não chamo nem de teoria, essa hipótese da origem da vida, ela se sustenta até hoje, ela se mantém nos ciclos acadêmicos. Eu creio que o Roger Murnau, nosso irmão, falecido já, no livro Viagem ao Sobrenatural, oferece uma resposta para isso. Ele diz, o sacerdote satanista com quem ele estava, porque ele é um ex-satanista, né, explicou que Satanás e seus conselheiros chegaram à conclusão de que poderiam usar a teoria da evolução para destruir o próprio alicerce da Bíblia, poderiam colocá-la contra a semana da criação, a queda do homem e o plano da redenção. Por que essa hipótese se sustenta, apesar de sua fragilidade? Porque a batalha é espiritual. Porque há interesses maiores por trás de tudo isso. Muitas teorias caíram no passado, muitas hipóteses foram abandonadas, mas essa, estranhamente, se constitui quase que numa religião. Há devotos, eu conheço vários, blindam Darwin, blindam o darwinismo de discussões. Por quê? Porque ela é muito interessante para os propósitos de um ser que quer que o ser humano seja independente. Não se preocupe com Deus, porque a vida ela surge sozinha. E ela vai, por processos evolutivos, se aprimorando, se adaptando, se tornando, sobrevivendo, enfim. Tudo se encaixa, tudo se adapta, evolui. Independência. Se não fosse essa motivação espiritual, talvez esse modelo tivesse sido já descartado, possivelmente. Há todo um cenário histórico também em que essa ideia floresceu. Então, tudo foi muito bem planejado, com certeza. Avancemos aqui. Infelizmente, o maior problema é que as ideias não ficam só no campo das ideias. As ideias têm consequências. E eu costumo usar dois exemplos assim bem banais, não banais em consequências, mas bem assim pitorescos até, que representam essa questão das ideias terem consequências. A primeira delas é uma nota que eu li na revista Galileu, alguns anos atrás, que diz assim, a revista Galileu é uma revista brasileira de divulgação científica popular, né? Seu namorado tem a péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente? Culpe a seleção natural, não ele. Como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, se você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. Conveniente, né? O indivíduo chega em casa com uma marca de batom no colarinho,
A esposa pergunta o que é isso. Ele diz, não é culpa minha, foram os meus genes. Você sabe que a evolução, ela fez com que o macho quisesse espalhar por aí seus genes. Então, é um imperativo genético, não é minha culpa. Então, eles justificam o pecado como sendo um resquício do processo evolutivo. Conveniente, né? Ideias têm consequências. Aqueles que acham que o jugo desigual é uma bobagem do século passado, poderiam repensar, né, essas ideias. Porque eu acho que não seria nada bom casar com um camarada desse aí, né? Que tem umas ideias assim. Outra prova de que ideias têm consequências, eu vou rapidamente aqui contar a história. A Traudi Jung foi secretária pessoal de Hitler, Adolf Hitler, e acompanhou os últimos anos, inclusive, dele ali na Toca do Lobo e tal. E ela depois escreveu um diário, um livro, baseado em seu diário. O título é Até o Fim, bem interessante. E ela diz ali, resumindo, né, porque aí tem um textão dela e depois ela cita Hitler, que Hitler se valeu das ideias darwinistas. Não estou dizendo que Darwin era nazista por causa disso, por favor, não confunda, né? É como dizer que Santos Dumont fosse assassino porque inventou o avião. Não tem relação isso, mas Hitler se baseou sim nas ideias de Darwin para promover a chamada eugenia. Ele quis dar uma mãozinha para a seleção natural. Ele considerava inferiores os deficientes, os negros, os homossexuais e os judeus. Curiosamente, ele considerou a raça dele a superior. E aí ele quis fazer o quê? Dar uma força para a seleção natural, eliminando já rapidamente as raças inferiores. De onde veio essa ideia? Darwinismo. E a secretária dele é quem está dizendo que ele tinha essas ideias, né? Então, tem consequência ou não tem? Algumas são muito graves, muito graves. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre essa questão delicada, que tem se tornado cada vez mais intensa, né, no nosso mundo, que é a do fundamentalismo. Tudo que eu falei até agora já me coloca nessa categoria, porque eu estou aqui defendendo abertamente a literalidade de Gênesis, especialmente da semana da criação. Tá, mas qual é o problema de ser chamado disso? Ideias têm consequências, até nesse campo aqui. O Dr. Vanderlei Dornelles, lá do NASP Campus Engenheiro Coelho, faz um histórico, né, do fundamentalismo, uma breve história do fundamentalismo, digamos assim, né, no seu livro O Último Império. E ele conta que deriva desse livro aí a ideia de fundamentalismo, né, The Fundamentals, cuja proposta era voltar aos valores, né, aos fundamentos cristãos. De início não era uma má ideia, né? Agora, o que ele diz mais aqui, ó, o surgimento da mentalidade moderna e da visão de mundo evolucionista gerou uma profunda crise no evangelicalismo norte-americano, a qual se reproduz no restante do mundo cristão. Perceba agora os opostos, os polos opostos nessa reação ao florescimento e fortalecimento do darwinismo no mundo. De um lado, há um enfraquecimento da fé bíblica e a decorrente adesão ao liberalismo, que pretende manter a relevância da religião em face à ciência, ao negar a historicidade e literalidade do relato bíblico. Então, os liberais tentam acomodar as coisas. Não, nós somos religiosos, sim, mas não precisa levar tão a sério isso aqui. Gênesis, a história da cobra, da mulher, do homem lá pelados, né? E a fruta, né? Isso aqui é mito, historinha para criança. Mas nós somos religiosos. Então, é a tentativa de acomodar e cedem nesse sentido. Esse é um extremo, mas há um outro. Do outro lado, uma vertente apegada aos valores mais tradicionais do cristianismo entende que uma leitura da Bíblia à luz do evolucionismo é de fato inaceitável, correspondendo à aceitação de uma visão de mundo naturalista, sem espaço para Deus e para o sobrenatural, o que minaria os fundamentos das doutrinas da criação, do pecado e da própria salvação. Essa vertente, no entanto, tem desenvolvido uma crescente alienação do mundo secular e do saber científico, devido à ênfase na dimensão espiritual e celestial da religião, como uma tentativa de evitar o debate com a ciência moderna. Então, esse grupo foi para o lado extremo, outro extremo. Não queremos nada de ciência agora, porque confundem ciência com evolucionismo como se fossem sinônimos, e não são. A ciência é uma ferramenta que Deus deu para a humanidade para investigar o mundo. Ellen White diz que a Bíblia, a revelação e a ciência são duas formas de entender a realidade, duas lentes dos mesmos óculos. Só que esse grupo, com medo da ciência, que eles entendem assim, acabam se afastando dela e rejeitando tudo que vem da pesquisa científica. São tidos naturalmente como pessoas obtusas, pessoas de mentalidade obscura, né?
é um outro extremo, ruim tanto quanto o primeiro. Ellen White diz no livro Educação, aliás, uma obra fantástica, né, no que diz respeito ao entendimento da ciência, da verdadeira educação, ela diz que uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a que se deva atender tanto quanto seja compatível com o espírito do tempo e nossa posição no mundo, quase um livro de autoajuda. Uma coisa é isso, pensar que ela é um livro adaptável ao espírito do tempo, né? Outra coisa é considerá-la como realmente é, o quê? A palavra do Deus vivo, palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Repito, ações, palavras e pensamentos. Ter a palavra de Deus na conta de qualquer coisa inferior a isto é rejeitá-la. Então, os evolucionistas teístas, na verdade, rejeitam a Bíblia. Ah, mas a gente aceita a Bíblia, mas só não aceita a criação literal. O que ela está dizendo? Se você rejeita a palavra de Deus como aquela que vai moldar suas ações, palavras e pensamentos, você está rejeitando toda a Bíblia. E essa rejeição por parte dos que afirmam crer nela é a principal causa do ceticismo e da incredulidade entre os jovens, porque eles percebem a incoerência. Como que você diz cristão, mas você rejeita a palavra de Deus? Você diz que não, aqui não é bem assim, Deus disse isso, mas não é bem assim, são os relativistas. Aí, realmente, a juventude especialmente percebe a incoerência e rejeita essa religião. Por que será que nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos jovens evangélicos migrando para igrejas reformadas? Sabiam disso? No Brasil tem havido um movimento contrário, a gente sempre vem um pouco mais atrasado em relação a algumas tendências, né? Aqui parece que alguns de igrejas tradicionais querem abraçar uma gospelização, um evangelicalismo emocional. Lá o caminho já está sendo revertido, porque os jovens estão cansando de uma religião vazia, emocionalista, sem fundamento. E estão buscando nas igrejas calvinistas, nas protestantes raiz, alguma coisa que eles não encontraram no evangelicalismo emocionalista. Interessante esse fenômeno, né? Talvez aqui no Brasil, lá na frente, a gente vai se dar conta de que, pois é, a gente não precisava ter enveredado por alguns caminhos aí, né? Enfim, conselhos aos pais, professores e estudantes. A ignorância pode tentar apoiar o ceticismo apelando para a ciência. Mas, em vez de apoiar o ceticismo, a verdadeira ciência contribui com novas evidências da sabedoria e poder de Deus. Devidamente compreendida, eu gosto demais dessa frase, disso que ela diz aqui. Devidamente compreendida, a ciência e a palavra escrita concordam, e cada uma faz incidir luz sobre a outra. Juntas, a ciência e a Bíblia levam-nos a Deus, ensinando-nos algo das sábias e beneficentes leis por intermédio das quais Ele opera. Tanto a Bíblia quanto a ciência nos ajudam a entender como Deus criou, como Deus faz com que as coisas funcionem, como são as leis que Ele estabeleceu. Como alguém pode dizer que religiosos se negam a conhecer a realidade, o mundo, a ciência? É o contrário. Nós somos movidos pela mesma motivação que fez com que Isaac Newton inventasse, por exemplo, descobrisse o cálculo. Nós somos movidos pela mesma motivação que fez com que Galileu apontasse seu telescópio para o céu, para descobrir como funcionam as coisas, como Deus criou tudo isso. Na verdade, nós, criacionistas, temos uma motivação nobre para estudar a criação, entender como Deus fez e amá-lo cada vez mais por isso, admirá-lo cada vez mais por isso. Veja, alguns estudiosos e acadêmicos, né, percebem que quando você rastreia as origens do criacionismo moderno, você acaba batendo a porta dos criacionistas adventistas. E esse autor, Ronald Numbers, ele inclusive diz que podemos rastrear aos escritos de Ellen White esse criacionismo moderno. Que bom que é assim, né? Que bom que alguns perceberam aquilo que nós não podemos esquecer, que nós temos uma missão especial: restaurar a crença, a fé no Criador. O fundamentalismo após 11 de setembro de 2001, aí começa a ter uma conotação um pouquinho mais perigosa, além daquela antiga que o Dornelles analisa no livro dele. Veja, por exemplo, uma edição aqui da revista Veja, relembrando os 10 anos passados, né, do grande atentado às Torres Gêmeas, e nessa matéria, veja o que um jornalista disse. Assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Então,
na compreensão dos repórteres, jornalistas, editores, estudiosos modernos, fundamentalista é aquele que interpreta de forma literal os textos sagrados. Hoje, quem são esses no meio cristão? Olha no espelho. Você, se crê dessa forma, já está sendo considerado um fundamentalista. Deu para entender? Uma autora ex-freira católica, Karen Armstrong, autora de vários livros sobre religião, uma perspectiva assim, mais sociológica, enfim. Nesse livro, Em Nome de Deus, ela diz que fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Claro que não é bem assim como ela disse, a gente não rejeita de forma alguma as descobertas da física, da química, mas o que ela diz depois ali, cremos que Gênesis é um livro cientificamente confiável. Sim ou não? Eu creio. E se eu creio nisso, eu sou automaticamente um fundamentalista. É perigoso ser um fundamentalista. Grande conflito, página 615, como o sábado. Aí já estamos caminhando mesmo para a convergência final, para a grande controvérsia, né? Como o sábado, hoje é só um ensaio. Sábado se tornou um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. O que é execração? Quer ver alguns exemplos? Eu tenho acompanhado esse assunto há mais de 20 anos, na mídia. E sempre que eu detecto alguma matéria, reportagem sobre criacionismo, eu vou lá e tiro cópia, guardo, tenho meus arquivos. E ao longo desses anos eu percebi alguns adjetivos bem especiais usados em relação aos criacionistas. O que eu vou pôr na tela agora é real. Eu tenho os documentos a provar. Palavras que foram usadas com respeito aos criacionistas. Por exemplo, bobos, burros, ignorantes, esquizofrênicos, criminosos, fundamentalistas. Matérias publicadas na grande imprensa nesses últimos 20 anos, trazendo essas expressões. Isso aí não é execração? Sem dúvida. E vai piorar, claro, a gente sabe disso. Hoje é legal ser adventista até. Lá em Tatuí, quando você fala que é da Casa Publicadora Brasileira, o pessoal só falta colocar tapete vermelho para a gente ali. Pode comprar sem... Não precisa nem de ficha aqui, você pode comprar a prazo aqui sem problema nenhum. Respeitam a gente. Onde tem instituições, hospitais, né? Há um respeito. Infelizmente, isso vai mudar em algum momento. E aí, aquilo que era respeito vai virar execração. Quantos de nós permanecerão no barco quando isso começar a acontecer? É algo para se pensar, né? Hoje está fácil, navegando em águas mais ou menos tranquilas. Mas um dia as tempestades vão se intensificar, né? E vamos permanecer se estivermos hoje firmados na palavra, em nosso Deus, em Cristo, né? Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas. Logo, pede o quê? Você já sabe. Em discurso no Congresso nos Estados Unidos, um fato inédito, em 2015, Papa pediu aos Estados Unidos para vigiarem os fundamentalismos. Eu não sei se você percebeu essa profecia se cumprindo lá. Por que o Papa usa a expressão no plural, os fundamentalismos? Porque não são só os islâmicos que se explodem, que agora são considerados fundamentalistas, há outros. Os que não querem unir, os que não querem promover a paz. Então ele pede à segunda besta, olha que interessante, porque ela tem o poder para isso, que vigie esses grupos, minorias. E se você já leu o Grande Conflito, perceberá que essa notícia é totalmente profética, né? Eu vou pular essa parte aqui. Era um videozinho bem legal, mas o tempo já foi. Por que a gente não aceita, então, finalmente, a mistura, para evitar o debate? Não seria tão conveniente fazer como a maioria dos cristãos faz? Olha, eu creio na Bíblia, mas eu também creio na evolução. Sabia que no Brasil 60% pensa assim? Pelo menos uma pesquisa que eu li mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, dizia isso. 60%, 59% dos brasileiros acomodam Darwin e a Bíblia bem. É porque não conhecem bem nenhum lado nem outro, na verdade, né? Mas, enfim, tentam ser evolucionistas teístas. Eu creio em Deus, mas não preciso aceitar esse relato literal da Bíblia. Isso traz problemas sérios.
filosóficos, teológicos. Eu vou tentar resumir com um gráfico que um amigo meu lá da CPB, o Flávio, que é meu colega na Vida e Saúde, elaborou para um curso de pós-graduação em que ele foi meu aluno. E achei muito bom esse gráfico, ele resume bem os porquês, né? Veja, a parte de cima ali, a linha que está em meio verde, né, ali, é a criação bíblica como relato literal. A de baixo, laranja, seria então a criação bíblica como relato metafórico, como pensam os evolucionistas teístas. Vamos para cima. Se foi literal, o Éden é original, também é literal. Então nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia da criação. Dias literais, 24 horas. O sábado foi separado e abençoado para ser o memorial dessa criação. Se não foi assim, o sábado é bobagem. Por que guardamos o sábado? Não tem sentido? Ele é guardado por ser o memorial da criação em 6 dias. Adão e Eva foram reprovados no teste. Falharam na prova de obediência. Mas Cristo veio e pagou o preço, pagou o resgate, se fez homem e morreu para libertar a humanidade do pecado. Muito bem. A tumba está vazia porque ele ressuscitou, prometeu voltar, e o clímax da história é cumprido quando Cristo vem e leva para o céu os salvos. E 1000 anos depois, o Éden é restaurado. Se o Éden original é mitológico, o que esperar do futuro? Se a árvore da vida do Éden é mitológica, que árvore da vida é essa que o Apocalipse nos promete? Também é um mito? Se Deus não tem poder para criar o mundo em 6 dias, por que eu vou crer que Ele vai ser capaz de recriar o mundo em pouco tempo também? Se Ele precisa de processos ao longo de milhões de anos, e depende de coisas como a morte, a predação, seleção natural. Que Deus de amor é esse? Que cria a morte como um elemento inerente de sua criação. Não dá. E é por abraçar o ateísmo, a evolução teísta, que alguns acabam dando um passo depois, que é o ateísmo mesmo. Porque é um Deus contraditório, um Deus que não ama, na verdade. Vamos para baixo, então, que é a criação bíblica como relato metafórico. O que acontece? Primeiro, se não foi como está em Gênesis, não foram dias, foram eras. Evolução em milhões de anos. O homem surge após milhões de anos de processos macroevolutivos e adaptações. Ninguém tropeçou. Não houve árvore do fruto, nem queda moral. A morte faz parte do processo natural de seleção. E se o pecado faz parte do relato mitológico, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, então? Um teatrinho? Ser um revolucionário, como alguns dizem? Ser apenas um líder ou um filósofo? Não. Porque o pecado é real, porque a história é história mesmo, é que Jesus precisou vir aqui e morrer por nós. Se a história aquela é mitológica, a morte dele passa a ser desnecessária. Então, a tumba está fechada, porque ele foi apenas um homem, ele foi apenas um líder, um filósofo. A tumba está fechada. Jesus até existiu, porque é inegável. Foi carismático, quem sabe até casou-se com Maria Madalena, como dizem alguns, mas foi vencido pela morte, como qualquer ser humano. E aí o que acontece mais? Visão limitada. Se a humanidade é o centro de tudo e o fim em si mesma, não há por que temer o juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo, mas estamos percebendo que não conseguimos. Já faz alguns milênios que tentamos isso, e vem guerras, e vem crises, e as doenças ainda estão aí, e a moral ainda está aí sendo solapada. Não conseguimos, então o que estamos precisando? De uma ajudinha externa, uma ajuda espacial. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. O ser humano continua em evolução até se tornar uma raça mais desenvolvida ou até ser resgatada por seres mais evoluídos extraterrestres. Precisamos de alguma coisa. Deus foi abandonado, a Bíblia não é mais referência, então vamos para essas coisas malucas como, por exemplo, ufologia. E aí, o que você prefere, linha laranja ou linha verde? Eu fico na verde também. Finalizando, Jesus e o criacionismo. Ele era criacionista? O que você acha? Vamos ver alguns exemplos? Mateus 19, 4 a 6. Ali Jesus é comparado, é chamado de segundo Adão. Se ele é o segundo Adão real, o primeiro foi o quê? Mito? Real. Ele se refere, na verdade, nesse texto, o que o texto diz, na verdade, é que ele fala do casamento, né? Eu confundi com outro, mas também que vale, é um de Paulo. Ali ele fala que Adão e Eva se casaram, e ele estabelece, ele firma
as bases do casamento, fazendo referência ao casamento de Adão e Eva. Por que hoje o casamento está sendo destruído? Por que hoje há tantas modalidades absurdas de casamento? Porque as pessoas não mais creem na sacrossanticidade do casamento. Porque ele não existe como algo real, ele pertence àquela parte da Bíblia que é mitológica. Então, a coisa virou realmente uma bagunça, sem referência. Mas aqui Jesus se refere a Adão e Eva como literais, reais. Aqui, ele compara um outro evento mítico com a sua vinda literal. Como assim? Se o dilúvio não aconteceu, por que ele disse, como foi nos dias de Noé, será no tempo em que eu voltar? Por que ele linka a sua vinda, que deveria ser tida como literal, com um evento que não é literal? Porque é literal. Então ele faz um link realmente com duas coisas que aconteceram. Há evidências do primeiro? Sim, muitas, geológicas, históricas, para que justamente dê para nós a certeza de que o segundo evento, comparado àquele, também vai acontecer. A volta de Jesus, literal. Certo? Muito bem, eu deixo de tarefa de casa para vocês a leitura de Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, para você perceber o que aconteceu com o mundo por ter abandonado a visão criacionista. Miséria, confusão, bagunça total. Pena que as pessoas se afastaram desta verdade que liberta. Mas nós conhecemos o caminho, porque o caminho é Cristo. E eu espero que todos nós realmente voltemos à palavra de Deus. Voltemos aos princípios da palavra de Deus e proclamemos com todo o entusiasmo, com toda a força que nós tivermos, as 3 mensagens angélicas, cujo âmago é dependência de Deus, do Deus Criador do universo. A mensagem criacionista está entranhada aí nesse texto escatológico das 3 mensagens angélicas, e nada deve ocupar tanto a nossa atenção quanto a proclamação dessa mensagem. Que Deus nos abençoe. Abençoe essa instituição, para que ela seja também um baluarte dessa verdade. E abençoe você que está nos acompanhando, esteve conosco até aqui, em casa, no seu computador, no seu celular, que ele ilumine sua mente, seu caminho, e você possa também tomar a decisão, finalmente, de andar com Deus, o Criador do universo. Uma bênção a todos. Amém. Vamos terminar com uma oração? Em pé? E fica aqui o meu convite para domingo que vem. Temos aqui o tema A besta que sobe do abismo e a batalha ideológica. Eu não vou perder. Espero que você também não. E você que está em casa, por favor, ou no seu computador, onde quer que você esteja, anota na agenda aí, por favor. Domingo que vem, 20 horas, vamos estudar um tema aqui bastante interessante. Feche os olhos, vamos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos primeiramente porque tu nos criaste, porque nos deste a oportunidade de existir, nos deste liberdade para escolher, e hoje nós escolhemos a tua palavra. Hoje nós escolhemos seguir o caminho que tu nos propuseste. Hoje escolhemos ser criacionistas e proclamar com força, com motivação santa, essa mensagem aonde quer que formos. Abençoa, Pai, o NASP aqui de Hortolândia. Abençoa esta igreja, a sua liderança, para que, unida à Igreja Mundial, avancemos, proclamando as 3 mensagens angélicas a todo mundo. Dá-nos a tua paz, Senhor, uma noite abençoada de repouso e uma semana cheia de vitórias espirituais, porque nós te pedimos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite e uma boa semana a todos.